Oi pessoal, hoje aula 7 sobre lista suspensa, validação de dados, muito bacana. O que é essa lista suspensa que nós vamos fazer? É uma forma de validação que obriga o usuário a escolher um dos valores presentes em uma lista estabelecida. Então, o que vai ser? O seu usuário, quem vai estar utilizando a sua planilha, vai ter uma opção de itens para escolher e o que ele digitar fora dessa opção não vai ser validado, não vai ser aceito. Essa lista suspensa, nós temos alguns tipos que dá para trabalhar. Eu vou passar para vocês dois exemplos. O primeiro exemplo é lista suspensa separada por ponto e vírgula. Nós vamos escrever essa tabela, que é o nosso funcionário e o setor que ele trabalha. Como lista, em exemplos de setor, nós temos o setor de marketing, venda, financeiro, PPCP e o RH. Quando nós passamos essa referência, nós vamos ter que quando ele clicar em setor, vai aparecer essa lista, uma opção para ele escolher o setor que o funcionário João trabalha. Como que a gente vai fazer isso? Na primeira opção de separação por ponto e vírgula, nós vamos fazer assim, onde que nós vamos colocar a lista, nós vamos selecionar, no caso, o intervalo meu aqui de B2 até B4. Nós vamos em dados, validação de dados, que é essas duas listas com um aceita e um errado, validação de dados, clica nele. Configurações. Aqui tá o que eu tô permitindo nesse intervalo, qualquer valor, o que eu digitar vai aceitar, número inteiro, que eu só posso digitar número sem vírgula, número decimal, que eu posso digitar número inteiro e número com vírgula, lista, que é o que a gente vai fazer, data, só aceita data, hora, só aceita hora, assim por diante. Nós vamos ver todos esses daqui ao longo dos dias. Em lista, que é o primeiro exemplo que a gente está pegando hoje, eu vou ignorar espaços em brancos, quer dizer, eu não quero espaço em branco, eu só quero informação que não tenha nada em branco, quero informações precisas. E menu suspenso na célula é que o menu vai aparecer. A fonte é onde eu estou buscando a minha informação. Nesse caso, eu tenho esses itens aqui, separados por ponto e vírgula. Então, a gente vai colocar os setores que o João pode trabalhar: marketing, ponto e vírgula, que eu tô separando um do outro, vendas, ponto e vírgula, financeiro, ponto e vírgula, não precisa de espaço, PPCP, ponto e vírgula, recursos humanos, ponto e vírgula para finalizar. Coloco OK. Quando eu clico aqui... De acordo com Dício, coloque vem do verbo colocar. O mesmo que tapo e arranje... A menina do meu celular não falar aqui, desculpa. Quando eu clico em setor, já vai aparecer essa lista. Olha, aqui deu um erro que eu coloquei 2 pontos. Então, ele não separou. Eu venho em validação de dados, de novo. Validação de dados. Onde está a minha lista? Lá no PPCP, eu tiro esse 2 pontos e coloco ponto e vírgula para dar certo. Vamos ver se agora deu. Agora separou, ó. Então, o meu funcionário, ele pode trabalhar... Teve só um erro aqui no mar. Faltou o R. Ele pode trabalhar em um desses setores. Então, quando for assim, eu vou informar, olha, o João trabalha em vendas, a Maria trabalha no financeiro,
o Estevão no PPCP. Isso quer dizer o quê? Quando a gente tem um formulário maior, um formulário com várias informações, eu preciso passar referência em lista, a gente pode utilizar essa lista de validação de dados. Se eu digitar aqui RH, ele me retorna. Esse valor não corresponde às restrições. Quer dizer, não tem essa informação na sua lista. Então, só vai dar certo se você selecionar. Para quem não sabe o que é PPCP, é um planejamento, programação e controle de produção. É uma área de decisão da manufatura relacionada ao planejamento e controle dos recursos e processos produtivos da sua empresa. Ele tem o objetivo de gerar bens e serviços, que é o quê? Lucros. O nosso segundo exemplo vai ser como também na criação de lista, porém nós já vamos ter os nomes pré-estabelecidos, separados, e do mesmo jeito os nossos setores para a gente colocar listas neles. Então ele tá aqui, não tem nenhum campo. Nós temos a lista de setores já estabelecidos e o nome do nosso funcionário. Do mesmo jeito, nós vamos em setor, seleciona o intervalo onde vai aparecer lista, clica em validação de dados, permitir qualquer valor, lista. Em fonte, vocês vão buscar o intervalo onde tem informação de vocês, no caso esses setores aqui. Aí aqui apareceu que a informação fonte que você precisa está do intervalo de A2 até A6. Eu coloco OK, vai aparecer para mim a lista certinho dos itens que você pré-estabeleceu. Agora uma pergunta. Amanda, quando eu uso por ponto e vírgula, quando eu uso por uma lista pré-estabelecida? Olha, não tem regra. Você pode usar tanto um quanto o outro. Eu acho viável que quando a gente tem muitos itens, por exemplo, a gente tem uns 20 itens, 20 nomes, 20 setores, o que for a situação, a gente usa a lista pré-estabelecida. Você não precisar ficar digitando um por um. Agora, quando a gente tem só uma opção pequena, um formulário, marcar sim ou não, às vezes fica mais viável você usar a sua lista separada por ponto e vírgula, porque não ocupa muito espaço nos demais locais. Então aí vocês que vão ver qual que fica melhor para ser usado, dependendo da situação que você está tratando. No slide que nós temos, eu coloquei situação por situação e como que vocês vão tratar cada uma. No nosso terceiro exemplo, nós temos o quê? Um boletim escolar com os bimestres, as matérias, o total de pontos por matéria e o total de pontos por bimestre. A nossa lista, nós vamos fazer o quê? Selecionar o bimestre e o total de pontos por bimestre. Esse total de pontos por bimestre, nós vamos procurar ele através de ProQV. Esse exemplo eu vou mostrar para vocês. E o próximo, nós temos um outro também que vocês vão trabalhar sozinhos. O que a gente vai fazer nesse boletim? Nós temos o bimestre, que nós vamos escolher através de uma lista. Então, nós vemos seleciona, a célula que nós vamos colocar a lista, dados, validação de dados, permitir lista. A nossa fonte vai ser a lista de bimestres, coloco OK. Aqui já apareceu pra gente, eu tenho do 1 ao 4º bimestre. Vamos selecionar aqui o terceiro. Eu quero saber o total de pontos
que o fulano fez no terceiro bimestre. No caso, foi 40 pontos,65 décimos. Como que a gente faz isso? Para QV, o valor que eu estou procurando, onde eu estou procurando, a informação de total de pontos está na coluna G. A coluna G é a 1, 2, 3, 4, 5, 6, sétima coluna. Eu quero informação sempre exata, então é falso. Aqui eu tenho que no terceiro bimestre ele fez 40 pontos,65. Se eu mudo para o segundo, essa informação é mudada automaticamente. Se eu mudo para o terceiro, muda também. Esse foi o nosso terceiro exemplo que eu usei. Além de lista suspensa, nós utilizamos o ProQV. Importantíssimo, porque quando a gente usa um e outro, a gente deixa a planilha, além de mais poderosa, ela fica mais dinâmica. Eu recebo informações mais rápidas, que é muito importante. Nosso terceiro exemplo, que eu vou deixar para vocês fazerem, e eu vou só acompanhar, o que ele vai ser? Nós temos os vendedores, nós temos a quantidade que ele vendeu por trimestre, está aqui. Eu preciso saber o resultado que o Paulo vendeu nesses 3 meses. Então, eu preciso da soma dos 3 meses, a soma do trimestre. Depois, aqui embaixo em campo vendedor, eu quero que vocês usem uma lista suspensa com o nome de todos os vendedores. Então, vai ter Paulo Costa, Ana Santos, Silvânia Pereira, Patrícia Alencar, assim por diante, até na Cátia Luz. Depois, eu quero um ProQV com o resultado. Então, quando eu colocar aqui na lista o nome Paulo, vai aparecer o Paulo vendeu X reais ao longo desse tempo. Então, revisando aqui com vocês, o resultado vai ser a soma de cada trimestre. Eu vou fazer o resultado para todo mundo. O vendedor, aqui embaixo, eu vou usar uma lista de nomes. Quais nomes? Os nomes dos vendedores. Vai ser a minha lista. No campo resultado, eu vou procurar o valor que o vendedor vendeu. Lembrando que ProQV, buscando este nome de vendedor, resultando na coluna 5, que é a coluna resultado. Informações exatas, não queremos informações aproximadas. Os campos que são dinheiro, no caso, janeiro, fevereiro, março, é resultado, e também o resultado aqui embaixo, vocês vão formatar ele como moeda. A gente seleciona, né, os campos e formata ele como moeda. O resultado aqui embaixo também vai ficar como moeda. Aqui, vocês vão fazer a fórmula soma em todos estes intervalos. O vendedor, vocês vão em dados, validação de dados e selecionam os nomes que vocês vão passar a referência de lista. O resultado, vocês vão procurar valor para retornar o resultado que X vendedor vendeu. Vocês vão fazer isso e vai ser só uma atividade de fixação, porque os próximos exercícios vai ser um pouquinho mais puxado para a gente criar formulários mais extensos. Então, vocês têm que estar bem afiado na situação de procurar valor em lista suspensa, como que isso é feito. Então, olha, voltando aqui, nós aprendemos a buscar validação de dados com ponto e vírgula, que é quando eu digito os textos que vão estar na lista separados por ponto e vírgula. Nós aprendemos no segundo exemplo, validação de textos com uma lista pré-estabelecida, lembrando que essa lista ela tem que estar em uma só coluna
e, né, várias linhas, mas toda a informação tem que estar em uma coluna só. Nós tivemos o exemplo 3 do boletim, que começou a ficar mais legal, que nós fizemos uma lista com vários nomes e eu busco valor através da informação que está na minha lista. Ele fica bem dinâmico, bem bacana, que toda vez que eu altero o nome, a minha informação altera automática. E o último que ficou para vocês fazerem sozinhos, que são o resultado de vendido ao longo de 3 meses, ao longo do trimestre. Eu passo o nome dos vendedores em uma lista e retorno o resultado também através do ProQV. Então, essa aula de hoje, dia 2/4, ela é isso, a situação de lista suspensa. Eu vou fazer alguns exercícios vou fornecer para vocês treinarem. E nós vamos estudar como que a gente vai fazer a nossa prova, se ela vai ser online. Deus abençoando, a situação vai normalizar. A gente vai fazer essa aula lá no Certep normalmente, então isso ainda está em ser definido. Então, por hoje é só lista suspensa para vocês. Qualquer dúvida, só me falar. Obrigada!